Bom dia, queridos. Paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos refletir sobre esse texto hoje. E nessa reflexão nós vamos meditar também sobre o tema: será que realmente eu posso todas as coisas? E ao final nós vamos juntos chegar a uma conclusão, nós vamos orar ao Senhor. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, a partir do verso de número 1. O texto nos diz assim, pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler todo esse capítulo. Diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal e companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estarão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, e não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade.
Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi a Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa manhã, meu Deus. Que o Teu Espírito possa nos conduzir. Que o Teu Espírito possa nos ensinar, nos mostrar, ó Deus, o caminho que como igreja devamos trilhar nessa terra, Pai. Te agradecemos por essa manhã, por esses louvores, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque podemos cantar com liberdade diante do Senhor. Podemos cantar com alegria e expressar toda a nossa gratidão e louvor e adoração a Ti. Alimenta a nossa alma nesse momento, Pai. É a nossa oração e eu a faço, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, por toda a nossa fraqueza como seres humanos. E nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Queridos, será que realmente eu posso todas as coisas? Essa é uma pergunta que eu fiz durante toda essa semana. Será que realmente eu posso? Meditando sobre Filipenses, ficou essa pergunta latente no coração. Eu posso realmente todas as coisas? É um verso muito usado no nosso meio cristão evangélico. Vira e mexe você vê pastores usando esse versículo, pregadores usando esse versículo, crentes em Cristo Jesus declarando isso, postando em redes sociais, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas em que sentido eu tudo posso? Eu então decidi trazer, movido pelo Espírito Santo, uma reflexão sobre o capítulo 4 de Filipenses. E o apóstolo Paulo ele já começa dizendo à igreja de Filipos, portanto, ou seja, ele está ligando este capítulo 4 ao capítulo 3 de Filipenses. E eu peço que você depois na sua casa leia o capítulo 3. Onde assuntos importantes como a cidade celeste, a vinda do Senhor, a transformação dos nossos corpos corruptíveis, é tratado pelo apóstolo Paulo no capítulo 3. Então leia. Ele conclui aquilo que ele está dizendo no capítulo 3, no capítulo 4, onde ele já começa dizendo, portanto, e a palavra portanto, no grego hosti, vai fazer uma ponte, uma ligação, uma explicação de todo aquele capítulo. E é importante nós meditarmos sobre isso. E quando Paulo começa a dizer, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, vocês são a minha coroa. E ele diz, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes. Estais firmes. A palavra firmes, o verbo firmar, em grego é estaquete. E estaquete é uma afirmação, é uma determinação. Não se usa essa palavra firmar para algo subjetivo, se usa para afirmar, para determinar. Em grego nós dizemos que ela é um imperativo, é uma ordem de Deus. Estais firmes.
E estáis firmes não quer dizer uma condição. Estáis firme é uma ordem de estar em alguém. E esse alguém é o Senhor. Estáis firmes no Senhor. Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Nossa firmeza então está em Deus, do qual tudo provê ricamente para nossa satisfação. E ele diz ainda sobre a falibilidade dos nossos projetos humanos, quando Tiago escreve no capítulo 4, no verso 13 a 17, ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória é como coisa maligna. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, e comete este pecado. Porque a explicação disso quer dizer que a nossa segurança, ela está no Senhor, no Kyrios, no Senhor. Nossa segurança, a nossa firmeza, ela está no Senhor. Está em Deus. Não está com Deus, está nele. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso porto seguro. Se podemos alguma coisa nessa terra, podemos no Senhor. Por Ele, para Ele e nele. Somente dessa forma. Somente assim é que podemos estar firmados na rocha, que é a nossa segurança salvífica. Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza. E Paulo, ele vai escrever essa carta à igreja de Filipos, recordando aos irmãos amados, saudosos, a qual ele chama de sua coroa. A estima que Paulo tinha para com a igreja de Filipos. Paulo, ele exorta possivelmente duas irmãs aqui, a qual ele cita o nome, Evódia e também Sítique, para que vivam em harmonia. E ele usa a palavra exortar, instar, que é paracalo. A palavra paracalo é uma exortação. E ele faz até um jogo de palavras, porque Evódia significa em grego viagem próspera. E Sítique quer dizer afortunada. Esse é o significado desses dois nomes. Então, embora o texto ele não diga isso claramente, não diga qual seja o desacordo entre essas pessoas, mas Paulo ele dá uma ordem para que elas vivam em harmonia, para que elas vivam bem. Porque ele até recorda, olha, elas já me apoiaram, elas já serviram comigo, e junto com Clemente. Então que elas vivam agora em harmonia, que elas vivam na paz. E Paulo ele começa a falar também sobre pensar. Peço a vocês que lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Ele vai dizer, seus nomes estão no livro da vida. E ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor.
E Paulo ele começa a dizer isso, e há um ponto que ele diz: pensem nisso. E esse verbo pensar, que é foneu, pensar, nos traz a lembrança o que está em Atos 28, 22, que diz: todavia queremos ouvir da sua parte aquilo que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. E aqui estavam se referindo aos cristãos. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo nos traz uma reflexão com isso, que devemos pensar, colocar o nosso pensamento de forma madura em Deus, em Kyrios, no Senhor. Reflete o fato de que esse assunto não estava relacionado a qualquer briga ou qualquer falta de entendimento humano. Mas a nossa causa, o nosso pensar deve estar firmado em Cristo, e como ele vai dizer que serviu com Clemente, com Evódia e com Sintique, na causa do Evangelho. O nosso pensar tem que ser pela causa do Evangelho. Mesmo quando estamos lá no nosso trabalho, o nosso pensar deve ser pela causa do Evangelho. Não sei quantos viram essa semana o lançamento oficial de uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Texto da Sociedade Bíblica do Brasil. Sabe o que é essa Bíblia, querido? Não compre, viu? É a Bíblia gay. Foi lançada oficialmente, em que retira do texto bíblico toda e qualquer referência contra o homossexualismo. Modificaram o texto, adaptaram o texto, para que ele não confronte. Modificaram Romanos 1 inteiro, para que não confronte. Se chama Bíblia Graça sobre Graça. Teve o apoio, infelizmente, da Sociedade Bíblica do Brasil. Mesmo eles negando, soltaram uma nota dizendo: não apoiamos, mas o texto embaixo é deles. Eles apoiaram indiretamente. Isso é o que nos reflete. Paulo está dizendo: olha, eu lutei com Evódia, eu lutei com Sintique, eu lutei com Clemente pela causa do Evangelho. O nosso pensar tem que ser o pensar de Cristo. O nosso agir tem que ser o agir de Cristo, pela causa do Evangelho. Quando ele escreve lá no final, ele diz: saúdam os irmãos que estão no palácio de César. Alguém pode ler aqui e dizer: nossa, que chique, Paulo está no palácio de César. Paulo estava preso. Aqueles irmãos que estão saudando a igreja, estão no palácio de César, presos. Paulo aqui já está próximo da sua morte. E mesmo assim lutando pela causa do Evangelho. São os seus ajudadores, são os seus lutadores pela causa do Evangelho. E Paulo, quando se refere a isso, ele fala de um nominativo, uma palavra nominativa chamada koinonia, presente em quase todo o Novo Testamento, e em diversas vezes nas suas cartas às igrejas. Ele reflete a ordem da igreja viver, e é uma ordem, é um nominativo, para que a igreja viva em comunhão, é a ordem de Deus. Nós ouvimos aqui na semana passada, o seminarista Rafael falando sobre a soberania de Cristo na igreja. Depois ouvimos o seminarista Alan falando sobre a importância das missões. Uma palavra complementou a outra. Porque quando Paulo ele escreve à igreja de Filipos, ele diz: vocês foram a
única igreja que se associaram comigo. Lembra quando Paulo está na igreja de Corinto? E se você ler depois o capítulo 11, os versos, se não me engano, 8 e 9, ele vai dizer que ele não estava recebendo nada da igreja de Corinto, mesmo tendo ficado ali por volta de 1 ano e meio a 2 anos aproximadamente. Ele pregou o evangelho, ele lutou naquela cidade, mas não recebeu nada de Corinto. E aí ele vai dizer, para isso tive que trabalhar, fazendo tendas. Mas quando ele se refere à igreja de Filipos, ele diz, vocês se associaram com a causa do evangelho. De vocês eu recebi ofertas. E não que eu esteja necessitado ou esteja pedindo isso, mas ele está enaltecendo a igreja de Filipos aqui, dizendo, vocês foram os únicos que se associaram comigo. Por isso que ele vai falar sobre se regozijar sempre no Senhor. A expressão que ele vai utilizar aqui é esse regozijo. Porque vocês aprenderam comigo, vocês ouviram da minha boca o que eu ensinei. E ele vai além quando ele diz no verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo deixou de realizar a obra porque estava necessitado? Não. Paulo deixou de realizar aquilo que ele precisava fazer pela causa do evangelho porque sentia fome? Não. Ele vai dizer ainda, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi, e a igreja de Cristo hoje precisa aprender. Aprender que nós temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E esse sumo sacerdote não sou eu, não é o pastor Daniel, não é o pastor Eduardo. Este sumo sacerdote, conforme Hebreus 4, é Jesus Cristo. É Ele que nos representa diante do Pai. É Ele quem Estevão viu quando os céus se abriram sobre ele no momento da sua morte. E ele disse, eu vejo o Cordeiro sentado à direita do trono de Deus. É Ele que nos representa diante do Senhor 24 horas por dia. E é Ele que supre, por isso Paulo vai dizer no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que eu posso naquele que me fortalece? Eu posso passar fome. Eu posso passar fome porque eu estou naquele que me fortalece. Eu estou no Kyrios. Eu estou no Senhor. Eu posso viver muito bem com fartura. Por que eu posso viver com fartura? Porque eu estou no Senhor. Eu posso lutar. Eu posso viver em bonança. Eu posso viajar para pregar o Evangelho, tendo ou não recursos, mas eu o faço naquele que me fortalece. Nós precisamos guardar isso. Por isso Mateus 6,25 diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. O próprio apóstolo Paulo disse, não estejam inquietos por coisa alguma. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão inquietas. Há uma necessidade mental de ter, quando a nossa necessidade deveria ser santo, ser igreja, ser um corpo vivo, unido, com koinonia no Senhor, de viver feliz com todas as coisas. Com todas as coisas. Como eu vi crentes espalhando notícias
pelas redes sociais, pela internet, por mensagens de texto, dizendo: olha, os muçulmanos estão chegando. Estão vindo. Nós até brincamos isso, né, aqui na sexta, né, Deus? Estão chegando. Qual é a nossa preocupação com isso? De pregar o Evangelho. Por que os crentes estão preocupados com a vinda deles? Estão com medo? Porque não estão fazendo o seu papel de crentes? Estão com medo que eles vão tomar o Brasil? Se eles vão tomar o Brasil, quer dizer que a igreja não está fazendo nada. Então aí deve se preocupar realmente. Porque se você está firmado, como Paulo disse, em Cristo, são pessoas que vão vir e aqui terão um encontro com Cristo que eles não podem ter lá. O evangelho que não pode ser pregado lá, será pregado aqui. E o evangelho que eles não conhecem lá, eles vão conhecer aqui pela nossa boca. Qual é a preocupação da igreja? Se tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo, nos fortalecer na sua palavra. Essa semana eu estava ouvindo uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizendo: quando é que a igreja parou para jejuar? Foi a igreja de hoje, a igreja moderna não jejua mais. Ou quando faz jejum é pedindo alguma coisa, fazendo campanhas de conquista, de avanço, de seja o tema que for. Mas quando é que a igreja moderna parou para fazer jejum? Para se consagrar ao Senhor. Buscando o Senhor, eu não quero pedir nada. A única coisa que eu quero colocar por esse jejum é santidade. Quero me santificar para pregar o teu evangelho com segurança. Como Paulo vai dizer, é a paz de Deus. Nós precisamos ter a paz de Deus. E Paulo ele vai enaltecer nos versos 8 e 9, que nós lemos aqui. Ele vai descrever aqui virtudes para uma vida cristã. E ele diz sobre a verdade. Então, tudo aquilo que se opõe à falsidade. Tudo aquilo que for honesto. Ele vai dizer tudo que for honroso. Tudo aquilo que for justo. Ele fala de acordo com a justiça divina. Tudo aquilo que for puro. Tudo que for santo. Tudo que for amável, que proceda do amor. Tudo aquilo que for de boa fama, que é livre de ofensas. Como você tem vivido o Evangelho? Como você tem proclamado o tudo eu posso naquele que me fortalece? Como uma mandinga evangélica, como um amuleto que você pendura no pescoço e diz: olha, hoje eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tudo hoje eu posso porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo eu posso porque eu estou escondido na fortaleza que é Jesus. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e vários versos que normalmente os evangélicos usam como amuletos. Eu gosto de ver quando pessoas pregam sobre Filipenses 4,13. E raramente eu os vejo lendo o contexto. Não engane a igreja. Diga para a igreja, tudo eu posso. Mas leia antes. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou passando fome, tendo muito ou não tendo absolutamente nada. Essa semana eu vi o vídeo de um menino no Sergipe, no sertão do Sergipe. Um trabalho de uma igreja que está realizando ali construções de algumas casas, meio que montando uma nova vila para aquelas famílias, construindo casas, furando poços, montando hortas. E entrevistaram ali um garotinho
perguntaram para ele o que ele estava sentindo de ver aquilo. Ele falou, olha, muita alegria. Menino de uns 8, 9 anos. Ele falou, muita alegria, porque agora eu tenho água para beber. Eu tenho água para tomar banho. Ele falou, mas Deus presenteou a gente com isso. E a maturidade dele, a forma dele falar, bem seguro. Ele falou, Deus nos presenteou com isso. Mas até agora a gente estava vivendo. Mesmo passando sede, passando fome, Deus sempre cuidou da gente. Agora Ele está cuidando uma vez mais. Um menino de 8 anos, com essa consciência de que quem cuidou dele esse tempo todo foi Deus. Será que nós temos a mesma consciência desse menino lá do sertão? Quantas vezes reclamamos porque não conseguimos comprar um objeto caro, um eletrodoméstico, um televisor, um computador, um tablet. Aquele menino feliz porque agora ele tinha água para beber e tomar banho. E com a consciência de que Deus estava dando aquilo para ele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Desde que eu entenda que é tudo mesmo. Eu posso passar qualquer necessidade, qualquer luta, qualquer afronta. Vamos invadir o Brasil, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo está escrevendo isso no palácio de César. Paulo estava prestes a perder a cabeça, ser decapitado. Aqueles irmãos que com ele estavam próximos de morrer pela causa do Evangelho. E nós nos preocupamos diversas vezes com tudo aquilo que é supérfluo, com tudo aquilo que não tem valor para Deus. É o texto de Lucas que diz que o homem preparou um grande celeiro. Ele disse, agora eu vou aumentar o meu celeiro. Agora eu vou poder aumentar a minha produção. Eu vou conseguir guardar mais e mais cereais. Eu vou enriquecer. E Deus diz para ele assim, seu louco, essa noite pedirá a tua alma. Pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem preparado, para quem é? Para quem é? Tua alma será requerida, você vai comparecer diante de Deus. E para quem é esse grande celeiro que você está construindo? Pense nisso. Reflita nisso. Eu posso todas as coisas, desde que eu esteja firmado em Deus. Firmes em Deus. É uma ordem. É uma ordem. É um imperativo, lembre-se disso, firmes, imperativo, é uma ordem que Deus está dando. Eu tenho que estar firme no Senhor. Eu só posso todas as coisas se eu estiver firmado em Cristo. É uma ordem. E ordem você cumpre. É uma ordem do Senhor. Mas nós cumprimos essa ordem com o coração aberto. Cumprimos essa ordem com prazer. Cumprimos essa ordem debaixo da graça maravilhosa de Cristo. Da verdadeira graça de Cristo. Não de uma falsa graça que estão vendendo. Não de uma graça manipulada. Mas na graça do verdadeiro Cristo. Eu gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos. E refletisse sobre isso. O louvor vai estar entoando um hino de adoração para nós encerrarmos o nosso culto. Quando Paulo ele escreve, ele fala sobre o resultado das virtudes. Nos versos 11 e 12 ele vai dizer isso, sobre estar necessitado, sobre aprender o segredo. E ele disse, não os digo isso porque eu estou necessitado, porque eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer
circunstância. Eu aprendi. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Como nós refletimos aqui na sexta-feira, sobre Atos capítulo 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que realiza a obra de Deus, como Pedro e João, que ali no capítulo 3 de Atos foram até o templo, foram até aquela porta chamada Formosa, se encontraram com aquele homem paralítico, um homem de 40 anos de idade já, e eles vão dizer para aquele homem: não temos prata, não temos ouro, o que temos isso damos a ti, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas no capítulo 4 que nós estudamos aqui na sexta-feira, aqueles homens foram presos, aqueles homens foram interrogados pelos líderes, pelos sacerdotes judeus daquela época, e eles diziam entre si: como vamos acusar estes homens? Porque é notório que eles realizaram um milagre, está público e notório que eles andaram com Jesus, e nós não temos do que acusá-los. São homens simples, são homens que não têm instrução, mas falam como Jesus. E você remete ao texto que nós lemos hoje, em que Paulo expressamente diz que sabe viver dessa forma, tendo ou não tendo, porque tudo ele pode naquele que o fortalece. Você será interrogado por esse mundo, uma hora ou outra. Você será afrontado por esse mundo. Vão lhe questionar sobre a sua fé, hora ou outra da sua vida. Mas será que você poderá dizer que tudo pode naquele que te fortalece? Tudo você pode realmente naquele que te fortalece? Você está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus te diz? É hora da igreja despertar. É hora da igreja sair de um comodismo de anos e anos em que ela se acostumou a ser igreja e deixou de lado certos princípios fundamentais. É hora de nós nos envolvermos. É hora da igreja, quando eu digo aqui toda a igreja, o corpo de Cristo, mergulhar de cabeça, porque os dias estão chegando ao final. Os dias estão chegando no seu derradeiro tempo. Paulo se alegrava com aquela igreja de Filipos, porque nos momentos de maior dificuldade foram eles que supriram as suas necessidades. E Paulo vai encerrar esse capítulo dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Que a graça do Senhor esteja com o nosso espírito. Que o Espírito Santo esteja com o nosso espírito. Mas devemos estar prontos, queridos, porque a razão da nossa fé nos será cobrada. É hora de nós despertarmos. Como o Alan bem nos alertou aqui na semana passada, é hora de nós realizarmos missões mesmo, ou indo, ou contribuindo, ou orando. Contribuindo nós já estamos. Indo, os nossos missionários já têm feito. Mas é hora também de nós nos dobrarmos mais em oração. Redobrarmos o nosso tempo de oração. Despertarmos nas madrugadas em oração. Como estudamos também aqui na sexta-feira,
quando os sacerdotes estavam dormindo, durante a madrugada em que Pedro e João estavam presos, o anjo foi lá e os tirou da prisão. Porque quando eles mandaram pela manhã, tragam-nos para serem julgados novamente, para serem interrogados, chegaram na prisão e encontraram ela vazia, trancada, com o guarda na porta, mas vazia. E foi-lhes dito: não preguem sobre esse Jesus, nunca mais. Aqueles homens ficaram felizes por estarem sendo acusados de pregar sobre Jesus. E saíram felizes, espalhando a notícia de como foram confrontados pelo nome de Jesus. Alegre-se no Senhor. Não deixe a sua fé ficar abalada. Não seremos abalados, porque nós seremos confrontados. Pedirão a razão da nossa fé, e com alegria nós poderemos dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o motivo da minha alegria, e por isso eu vou pregar, eu vou saltar muralhas, eu vou avançar a terra dentro, e eu vou levar o Evangelho a todo aquele que não conhece, pela graça, pelo amor do meu Senhor Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Senhor, nos guarda, nos protege, Deus. Tudo podemos em Ti, meu Deus. Tudo podemos no Senhor, meu Pai. A Tua graça nos basta, Senhor. Temos motivos de sobra para estarmos alegres.